E aí pessoal, hoje eu vou conversar com você sobre a pensão alimentícia. A pensão alimentícia é aquela paga pelos pais, pelos avós, aos filhos e aos netos, via de regra, e não se confunde com aquela pensão do INSS. Nesse vídeo aqui hoje eu vou tratar apenas sobre a pensão paga pelos pais. A pensão paga pelos avós ou outros parentes eu vou tratar em outro vídeo. Então, sobre a pensão que cobramos dos pais, a gente deve partir o nosso raciocínio com base em alguns aspectos que eu julgo fundamentais. Eu chamo eles então de premissas, que são 3. Vamos ao primeiro. Menor de 18 anos precisa de pensão alimentícia. A lei estabeleceu que até que completem essa idade, os 18 anos, os filhos são responsabilidade dos pais. E estes têm que sustentar os filhos. Mas por quê? Porque, via de regra, um menor de 18 anos não pode trabalhar para se sustentar. O raciocínio é mais fácil quando a gente pensa em idades menores, por exemplo, 10 anos de idade. Não tem como, uma criança de 10 anos de idade acordar cedo de manhã, pegar um ônibus, se deslocar até o trabalho, trabalhar e se sustentar. Por isso que a regra é, a partir da lei, de que menor de 18 anos não pode trabalhar para se sustentar e, portanto, precisa de um pensionamento. Se a criança mora com a mãe naturalmente já gasta uma energia elétrica adicional, supermercado, roupas, remédios, etc. E da parte do pai, deve ser paga através de uma pensão alimentícia. Segundo aspecto, mas e se o pai da criança não trabalhar? Se o pai tem alguns problemas de saúde, se ele tem alguma doença grave, se ele tem outros filhos, será que essas dificuldades da vida do pai podem afastar a obrigatoriedade da pensão? Ou seja, se ele tiver esses problemas, será que ele não precisa pagar a pensão? Resposta: não, nada disso afasta a obrigação que o pai tem de pagar pensão alimentícia. Ou seja, mesmo que o pai tenha esses problemas de saúde, tenha esses problemas diversos na vida dele, ele vai ter que sim pagar pensão alimentícia. Mas por quê? Porque menor de 18 anos precisa de pensão para sobreviver. Então esses pais precisam dar um jeito de pagar o valor da pensão alimentícia. Então vimos até agora, pessoal, que a primeira premissa é que todo menor de 18 anos tem que ganhar pensão alimentícia. Já a segunda diz respeito ao fato de que não importa os problemas da vida do pai, ele vai ter que pagar uma pensão alimentícia. E o terceiro aspecto é sobre a grande diferença que existe entre uma combinação de boca, que é muito comum, uma combinação informal entre o pai e a mãe, sobre a pensão alimentícia do filho, e o ajuizamento de um processo judicial de pensão alimentícia, que eu vou explicar para vocês agora. Certamente vocês já ouviram falar, ou aconteceu já com vocês, ou conhecem alguém que fez uma combinação. Eu e o fulaninho temos um filho e o fulaninho vai me pagar R$500 por mês de pensão mediante um depósito na minha conta até o dia 10 de cada mês. Pois bem, chega no dia 10, o dinheiro não entrou. E agora? O que será que acontece? A resposta é nada. Não acontece nada para esse pai que não pagou essa pensão. Agora, em outra hipótese, e se por acaso você entrou com um processo de pensão alimentícia, um processo de fixação de pensão alimentícia, e o juiz disse o seguinte: fulaninho, você tem que pagar R$500 por mês de pensão, mediante depósito na conta da sua ex-companheira, todo dia 10 de cada mês. E nessa hipótese, se ele não pagar a pensão dentro do prazo, será que também não acontece nada? Errado. Se a pensão foi fixada por um juiz, surgem direitos decorrentes desse inadimplemento, pessoal. O primeiro dos direitos, o mais comum, é o pedido de prisão. A gente pode pedir a prisão desse pai se ele não pagar a pensão fixada por um juiz dentro do prazo. Ou seja, pessoal, se a pensão está fixada para o dia 10, não entrou a pensão no dia 10, no dia 11 a gente já pode entrar com o processo pedindo a prisão dele. Além disso, a gente pode pedir o bloqueio das contas bancárias vinculadas ao CPF desse pai. A gente pode pedir também a inclusão do nome desse pai no SPC e no Serasa. Podemos pedir a suspensão da carteira de motorista desse pai. A gente também pode pedir para o oficial de justiça ir na casa desse pai e literalmente entrar na casa e buscar algum bem de valor, roupas, relógios, móveis, qualquer coisa, pessoal, para pagar a pensão alimentícia. Mas qualquer coisa mesmo, João? Sim, qualquer coisa. Por quê? Porque a pensão alimentícia é destinada
para a sobrevivência de uma criança. Então, a gente tem essa série de facilitações que a lei dá. E como se não fosse suficiente essa grande quantidade de direitos, a partir do momento em que você torna judicial a pensão alimentícia, ou seja, a partir do momento em que o juiz fixa a pensão, você passa a poder cobrar atrasados. Ou seja, daquele momento em diante, nenhuma parcela de pensão alimentícia vai ficar para trás. O que não acontece se você tiver feito apenas uma combinação de boca. Então, pessoal, esses são os aspectos que eu julgo mais importantes para que qualquer pessoa entenda como é que funciona a pensão alimentícia no Brasil. Espero ter contribuído de alguma forma para que vocês entendam e conheçam um pouquinho mais dos seus direitos e um grande abraço.